Om Sadashiva Samarambam Karasharya Madhyamam Asmadashaya Paryantam Bande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindos todos do Vedanta Brasil, dando continuidade às nossas classes sobre Panchadasi, capítulo 9, erro condutor. Isso ainda na parte da introdução, antes de iniciarmos os versos do capítulo 9. Os versos 1 a 12 introduzem o tópico da meditação. Então, esta parte, né, este capítulo do Panchadasi é sobre o assim chamado práticas, também conhecido tecnicamente como Upasana Yoga, né? Existem diversos níveis diferentes de Upasana Yoga. Upasana, um esforço espiritual de trazer a mente para um determinado ponto, né? De modo que essa focalize e pense deliberadamente sobre algum aspecto da realidade, algum aspecto que represente Brahman, né? Então, o range, né? A gama de práticas, de sadhanas, né? De controle, na verdade, quando nós falamos de Upasana Yoga, é sempre uma prática de foco, de trazer a mente, de disciplinar a mente a pensar deliberadamente em algum dos aspectos de Brahman, sejam esses aspectos referentes a Saguna Brahman ou Nirguna Brahman, né? Como nós sabemos, a meditação sobre Nirguna Brahman é a mais difícil, porque Nirguna Brahman é Brahman, que é a única realidade, mas ele não possui nenhum atributo, nenhuma propriedade ou qualidade que nos permita, né, objetivar, idealizar e dizer assim, ok, agora eu entendi o que é Brahman, então eu vou pensar deliberadamente sobre Brahman de modo mais concreto, de modo mais tangível. Por quê? Porque agora eu entendi que Brahman é isso. Mas as escrituras dizem que Brahman é livre de todo e qualquer atributo, qualidade, propriedade, né? Então, Brahman sendo livre de atributos, livre, né, da dualidade, né? Não existe nenhuma inclusão, né, de alguma coisa que possa defini-lo, exceto as indicações dos Upanishads, que dizem que é a própria existência de tudo, que é a consciência que nós experimentamos como jivas humanos, né? E é a infinita não limitação, porque essa existência, essa consciência é infinitamente presente, né? Livre de qualquer fronteiras, livre de temporalidade, etc. Então, essas são pouquíssimas indicações daquilo que não são qualidades de Brahman, mas são a natureza de Brahman, como dizemos, né? Satchitananda, né? Então, o indivíduo ele fica numa situação difícil, né? Eu quero pensar, eu quero contemplar, eu quero meditar sobre esse Nirguna Brahman, mas ainda assim a minha mente é muito densa, eu não consigo meditar em alguma coisa tão sutil, né? Que parece uma abstração, né? Porque não existe nada. O que é diferente de meditar em Nirguna Brahman, né?
meditar em Nirguna Brahman, se você quiser meditar em Krishna, utilizando Krishna como a sua divindade, né? Então, como fazia Papaji por uma vida inteira, né? Vidas, né? Segundo a declaração dele, ele se diz. Então, você tem os atributos de Krishna, entendeu? As qualidades de Krishna, porque qualquer divindade ela é definida por suas características e qualidades. Então, o indivíduo ele se identifica com essas divindades referidas como Saguna Brahman, que é Brahman, né? Manifesto através de Maya para se tornar o Brahman colorido, digamos assim, por determinadas qualidades, propriedades e atributos. Então, o indivíduo que medita sobre Krishna, por exemplo, ele naturalmente ele desenvolve um apego a Krishna, né? Não somente isso, porque ele meditando em Krishna, ele sendo um devoto de Krishna, né? O nome de Krishna, etc., etc., ele está praticando determinadas ações que produzem resultados. O resultado vai ser uma mente mais tranquilizada, mais resolvida. O resultado vai ser punya, karma. Understand? Então, o indivíduo preso neste triângulo, tem um conceito de Vidyaranya Swami que o James ele não apresenta nesses livros dele, que é uma coisa que o Swami Paramarthananda ele se refere muito frequentemente. Ele se refere do formato triângulo e o formato binário. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar sobre isso. O Vidyaranya fala sobre isso. Então, nesse processo de yoga, de upasana, que é uma prática, que é uma ação, seja ela uma ação intelectual, uma ação mental, uma ação verbal ou uma ação física, né? Até mesmo o Yana Yoga é karma, é uma ação, como nós começamos a ver ontem, né? Então, qualquer dessas atividades, né? Qualquer dessas atividades, elas servem o propósito de produzir o quê? Produzir um resultado. Então, o indivíduo, ele é um meditador, ele é o adorador, ele é o devoto, e o seu objeto de meditação, de adoração, ou devoção, é um aspecto de Brahman manifesto através de Maya. Então, ele está nesse triângulo. Por que esse é o formato triangular? É o Jiva Atma identificado com o corpo-mente, meditando em Ishvara como a divindade, né, o criador do universo, o criador e aquele que concede os resultados de nossos esforços. Então, é o meditador, Saguna Brahmana, que é, no caso, Krishna, nesse exemplo, né? E os resultados, o Parabhada Karma, o Punya, que o indivíduo quer obter, né? Então, o indivíduo está preso neste triângulo, né? nessa tríada, né? Jiva, Ishvara e Jagata, o Parabhada Karma, né? Os resultados das ações do Jiva dentro de Jagata, né? Dentro desse relacionamento com Saguna Brahman, né? E o Swami Vidyaranya também fala que o objetivo do Vedanta é transformar ou converter esta abordagem do triângulo, dessa tríada, né? desse formato triangular, num formato binário. O que é binário? O binário é simplesmente eu sou a consciência, e Mitya, eu sou, e Mitya é somente uma aparência que ocorre dentro de mim. Então, desse formato, o indivíduo assume, né, a sua posição como devoto de Saguna Brahman e ele vê todo o resto, né, todo o resto como manifestações que ocorrem dentro do âmbito de Nirguna. Satya, Mitya, né? Satya é real, Mitya é aparentemente real. Então, esse triângulo Jiva, Ishvara, Jagata, eles são todos eles colocados, né, na categoria de Mitya,
e o indivíduo ele converte a sua abordagem de triangular para o formato binário, né? Então, essas meditações, essas upassanas, elas passam por diversas fases, né? Nós começamos meditando sobre o nosso corpo físico, às vezes, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os pranas. Nós entramos no mundo do pranayama, com diversas técnicas, né? que interconectam, né? Mental com o fluxo, né? E com o ritmo respiratório. Então, tudo isso são formas de meditações as quais a gente traz a nossa atenção em alguma forma de fenômeno ou objeto, e essas práticas se tornam religiosas quando este esforço de focalizar a mente em determinado fenômeno, ele se torna, o objetivo de meditação se torna um aspecto de Saguna Brahman. Quando o indivíduo começa a meditar não somente em fenômenos, mas ele começa a meditar em diferentes aspectos de Deus, de Ishvara. Então, a meditação do indivíduo, ela foi convertida em meditação cujo objetivo era controlar e tranquilizar a mente, e agora é uma meditação religiosa, porque o objetivo é compreender Deus, compreender esse Saguna Ishvara, até que nós desenvolvamos, né, uma sutileza e uma pureza, né, capaz de começar a compreender, né, que Nirguna Ishvara, Nirguna Brahman, é realmente a única realidade, né? Então, a gente abandona esse formato triangular, jiva, aquele que medita da agora em diante, já como um indivíduo religioso espiritual, cujo propósito da meditação é conhecer Deus, conhecer Ishvara, né? Até que ele esteja pronto para abandonar o apego que ele desenvolveu por Ishvara, abandonar os punhas obtidos através desse relacionamento com o Ishvara, né? E simplesmente se tornar um devoto, né? um buscador, um inquiridor. Tudo isso é parte de karma, né? São atividades, são sadhanas intelectuais. Quando você entra no yoga do Vedanta, você ainda assim está preso em karma, porque você está fazendo uma ação com o objetivo de produzir o quê? Qual é a diferença do karma do Jnana Yoga e o karma do Saguna Yoga, Saguna Ishvara Yoga, não? Ou Saguna Asana e Nirguna Upasana, ok? A meditação sobre o aspecto não manifesto de Brahman e o aspecto manifesto de Brahman. Quando a gente medita no aspecto manifesto de Brahman, a gente está meditando em alguma coisa mais tangível, com o objetivo de quê? De obter uma experiência de Deus, uma experiência de Saguna Brahman, ok? É alguma coisa mais densa. Então, a gente quer aquelas experiências devocionais, aquele amor, né? Aquele relacionamento punha, aquele sentimento de segurança derivado deste relacionamento com Deus, derivado da inclusão de Deus na minha vida, né? Então, tudo isso vai produzir o quê? Uma experiência. Já o Nirguna, o Upasana, é um esforço espiritual do indivíduo que não irá produzir uma experiência, mas irá produzir o quê? Autoconhecimento. Jnana, o resultado do karma intelectual proposto pelos Upanishads, que é um karma, entendeu? Que é ainda assim um erro condutor, o resultado de tudo isso é o Jnana, o autoconhecimento, o conhecimento da realidade. É aí que a gente vai ver, analisar um pouco mais esse conceito do erro condutor, né? Porque a gente vai passando de uma abordagem, de uma prática, de uma sadhana a outra, e todas elas são erros condutores, porque nenhuma ação pode realmente produzir. Mas a diferença é que quando a gente chega no Jnana Yoga,
os nossos esforços já não visam realmente encontrar ou conduzir-nos, né, a uma experiência de Brahman, mas a compreensão, eu sou Brahman, Brahman é a única realidade, né? Então, esse é quando o erro condutor ele chega à sua destinação, que não é realmente a destinação errada, é correta, mas foi obtido através de meios indiretos, como nós já vimos, né? Um meio direto seria o quê? Eu sou Brahman, sim, ouvi, entendi, compreendi, a ficha caiu, não tem nada que eu precisa fazer, não preciso contemplar, não preciso refletir, né? Então, se eu tenho que refletir, eu estou preso em karma, mas eu já estou preso num karma que é de formato binário, satya mithya, a minha discriminação entre a realidade e a aparente realidade. Nesse caso, quem é o aparente realidade? É o Jiva Atma, que quer se reconhecer como Paramatma, a única realidade. Então, ele fica discriminando a sua realeza primária, superior, com a natureza desse Jiva, que está fazendo um esforço intelectual, né, para, né, realizar aquilo que é a única realidade sempre presente. Então, recapitulando, o Upasana Yoga, que é comumente conhecida como meditação no Ocidente, são práticas que, inicialmente, elas, pelo menos no mundo ocidental, elas iniciam como determinadas práticas sadhanas para tranquilizar o complexo corpo-mente, né? A gente faz meditação para ficarmos mais tranquilos, né? Quase todos nós sabemos disso, né? Por causa do estresse, o estresse a nível físico, a nível mental, né? É realmente muito angustiante, é muito desconfortável experimentar um corpo-mente extremamente ansioso, né? E estressado, né? Então, a gente medita para acalmar o complexo corpo-mente, aí, gradualmente, esse processo vai se aprofundando. Aí, o que ocorre? O indivíduo, nesse processo de meditação, ele começa a experienciar não somente uma condição mais mental, emocional, mais estável, tranquilo, mas ele começa a experienciar o silêncio, que é o intervalo entre os objetos que ocorrem dentro da mente do meditador, né? Então, ele vai no nível mais sutil de experiência de fenômenos, né? Então, o silêncio talvez seja a realidade, né, absoluta. E aí, gradualmente, ele vai sendo conduzido por essas buscas, né, intermediárias, as assim chamadas erros condutores, e aí ele vai, né, se aproximando das escrituras vedânticas, compreendendo que aquilo também era um erro, aí ele acaba incluindo nesse seu esforço, nessa sua atitude, um elemento religioso que ele começa a entrar em contato com o Karma Yoga do Vedanta, né? Aí ele começa a se tornar um devoto, né, de Ishvara, né? Então, nesse processo, ele gradualmente ele desenvolve as qualificações para ingressar no mundo do Yani Yoga do Vedanta. Os versos 1 a 12 introduzem o tópico do Upasana Yoga. E eles introduzem o tópico final dessa Upasana Yoga, que é Aham Brahmasmi. Eu sou a consciência infinitamente não limitada, né? Então, esses versos iniciais, o Vidyaranya, ele naturalmente, ele introduz essa meditação vedantina, né, que é a reflexão e a contemplação sobre os Mahavakyas dos Upanishads, são feitos do Jivatma, né, que constantemente e repetidamente dizendo, olha, você é o ilimitado, você é a consciência que ilumina o seu intelecto nessa busca, e a sua consciência, que é a consciência de tudo e de todos, é plena, inteira, infinitamente não limitada, e fica martelando, né, o buscador
nesta verdade absoluta. Então, esses são os versos introdutórios ao Upasana Yoga do Vedanta, que é uma meditação no aspecto Nirguna Ishvara, Nirguna Brahman. Ele ainda assim ele está buscando a sua identidade em Brahman, mas não mais com a ideia de que ele tem que fazer alguma coisa para atrair a simpatia de Brahman, mas ele está fazendo um esforço para compreender que eu sou Brahman, que é diferente, entendeu? A minha real natureza é o ilimitado, infinito Brahman, né? Então, é uma abordagem diferente como nós já compreendemos. Então, esses primeiros versos introduzem esse Upasana Yoga do ponto de vista do Vedanta, né? Essa discussão não inclui outras formas de meditação, porque, tanto quanto eu saiba, nenhuma tradição de meditação se baseia na ideia de que o meditador é a consciência ilimitada. Todas assumem que a realidade é a dualidade, né? E que o Jiva, preso neste formato triangular, ele está meditando, né, um aspecto de Brahman para obter alguma coisa que seja uma experiência libertadora, né? Então, quase em todo o mundo espiritual, né, o meditador, ele nunca assume uma postura, uma posição, um formato binário, mas ele está sempre preso nesse formato triangular. Ele está meditando para obter um punya, não para obter uma compreensão a respeito de sua natureza como Brahman. Então, nesta passagem dos Upanishads, do texto do Vidyaranya, ele não vai entrar nos detalhes das diferentes formas de Upasana Yoga, como em outros textos nós já vimos, mas é uma discussão interessante. Eu ouvi algumas classes do Swami Paramarthananda hoje de manhã, entendeu? O James aqui ele vai evitar todas essas conversas, né? As discussões que foram apresentadas nos versos seguintes, ao verso 1 ao 6. Então, nessas discussões, existiam essas oposições, né? Esses objetores, tentando a prova de que existe realmente Nirguna Brahman, e como eu faço para meditar em Nirguna Brahman, né? E discussões muito filosóficas que o James evitou aqui, né? Mas praticamente tentando ajudar o indivíduo a compreender que o fato das pessoas não perceberem a realidade como Nirguna Brahman não faz com que ela seja não existente. E o fato de que a grande maioria dos buscadores eles são identificados com a busca de Saguna Brahman, não faz dessa busca Guna Brahman superior à busca por Niguna Brahman, que só é possível através da compreensão Aham Brahmasmi. Então, o Vidyaranya ele vai discutindo tudo isso, provando que o quanto mais sutil, quanto mais elevado a sadhana, a prática, os ensinamentos, menos clientes são interessados, porque os clientes, os buscadores, eles não possuem as qualificações necessárias para ter aquele nível de sadhana, aquele nível de espiritualidade, né? Então, ele explica de modo muito claro e bacana o fato de que quantas mais pessoas são envolvidas, né? Quanto mais pessoas envolvidas numa determinada espiritualidade, numa determinada sadhana, isso significa que essas sadhanas sejam superiores. Não, ele diz não, não, não. Não significa que sejam superiores, significa simplesmente que é uma sadhana que encontra mais pessoas em sintonia com elas, entendeu? E quanto mais superior é a sadhana, menos pessoas estarão preparadas e apreciarão, e a maioria das pessoas irá simplesmente rejeitar o Jnana Yoga do Vedanta, né? Essa contemplação, né, dos Upanishads como meio de libertação, né, que é a libertação através da atenção, né? Todo buscador, todo meditador, né,
nós sempre assumimos, né, que não, eu sou o Jiva, eu sou essa realidade, eu quero encontrar essa liberdade. Eu ouvi dizer que ela se encontra em Brahman, e o approach, a abordagem é totalmente dualista, totalmente no triângulo formato, né? A gente pensa que a realidade é esse triângulo, é essa tríada, né? Ishvara, Jiva, Jagat, e eu preciso fazer alguma coisa para me resolver em Ishvara, né? Conhecendo Ishvara e recebendo a bênção de Ishvara. Então, é a crença de que Mitya é real e que essa iluminação ou essa autorrealização é um evento no tempo, né? Que pode ser provocado por esses esforços, essas sadhanas, né? Neste caso, o Upasana Yoga. Okay? É bom a gente compreender que a Upasana Yoga do Vedanta, ela não produz aquilo que nós já somos, né? Ela vai somente remover os obstáculos, como nós determinamos e compreendemos ontem. Ela vai somente cancelar as noções equivocadas que nos convenciam de que não, eu sou essa construção corpo-mente infinitamente limitada e eu tenho que buscar segurança, entre outras coisas, né? Então, o Upasana Yoga do Vedanta também é um erro condutor, porque ele não pode produzir aquilo que nós já somos, mas ele vai remover os obstáculos que impedem que nós possamos desfrutar e apreciar aquilo que nós somos, né? Que são essas noções equivocadas a respeito da nossa real natureza. Nem mesmo o Upasana Yoga irá produzir essa libertação. Então, se essa libertação ela não pode ser feita através de um esforço intelectual, de que modo ela é feita? Ela é feita através do jnana, da compreensão. Essa compreensão ela é precedida, quase que invariavelmente, por essa nididhyasana, esse esforço de contemplar e de compreender, entendeu? Mas elas pertencem a duas ordens de realidade, porque quando a ficha cai e você conhece, você sabe quem você é, então você está obtendo o pala, o fruto, o resultado dos seus esforços intelectuais, que ocorrem não devido aos esforços intelectuais, mas devido à remoção das dúvidas, das suspeitas, em outras palavras, dos obstáculos que estavam impedindo que eu me assumisse, né? Que eu me assumisse e que me reivindicasse como eu sou, à luz da consciência, né? Então, é possível, verso número 1, é possível obter algo seguindo o caminho errado. Também é possível obter libertação adorando Brahman, a consciência, Brahman, nesse caso é Nirguna Brahman, né? Então, Vidyaranya diz, é possível obter algo seguindo um caminho errado. Também é possível obter a libertação ou autoconhecimento adorando a consciência Nirguna Brahman, né? Então, está dizendo, olha, você pode obter o que você quer seguindo qualquer caminho indireto, qualquer caminho intermediário. Por quê? Se o indivíduo não está pronto para entrar nessas profundezas do Vedanta que propõem, que sugerem o Nididhyasana, que é uma contemplação, reflexão constante na natureza ilimitada de Brahman, como nossa real natureza, se esta Nididhyasana, esta meditação é muito sutil, embora ela possa produzir a libertação e o autoconhecimento. Se você adorar, adoração, a gente precisa de compreender essa palavra. Adoração é sinônimo de devoção. Por quê? Quando a gente adora alguma coisa, a gente devota a nossa atenção, né? A gente aprecia alguma coisa, a gente adora, a gente automaticamente a gente começa a dedicar, a devocionar, a devotar a nossa atenção àquela determinada coisa. Por quê? Porque eu compreendi esta determinada coisa ser extremamente valiosa. A gente só adora, né, ama, aprecia
e dedica, né, a nossa atenção às coisas que nós consideramos valiosas, que produzam a felicidade que eu tanto busco, né? Então, o indivíduo compreendendo que o autorreconhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento da minha identidade em Brahman, como o Brahman é a coisa mais valiosa, então o indivíduo ele se torna um adorador da consciência original, um adorador de Nirguna Brahman. Mas para ser um adorador de Nirguna Brahmana, a mente do indivíduo precisa ser muito bem refinada, porque Nirguna Brahman não produz nenhuma, não tem nenhuma característica ou propriedade na que a gente possa se agarrar e dizer, ok, agora eu compreendi, agora eu tenho um relacionamento com esse objeto de conhecimento / experiência. Não. Brahman não é um objeto de conhecimento, experiência. Brahman é você, né? Então, é mais difícil para o indivíduo digerir, né? Aceitar e processar e entrar nessa busca, né? Que é possível. Então, ele diz, é possível obter a libertação, o autoconhecimento, através dessa devoção a Nirguna Brahman, que é a consciência original. É possível. Mas também é possível obter algo seguindo o caminho errado, né? Então, se você está pronto, o convite do Vedanta, dos Upanishads, é seja um Jnani Yogi e siga as instruções do Vedanta com a ajuda de um professor, entendeu? E pratique esta sadhana chamada Jnani Yoga, que é uma forma de yoga que nós tendemos a distingui-los de Upasana. Upasana são ações que produzem determinadas experiências essas que o indivíduo imagina seja a sua destinação final. O Jnani Yoga, né, ele já não é classificado realmente como Upasana, muito embora seja um karma, muito embora seja um erro, como é que chama? Um erro condutor, ele é um erro condutor por quê? Porque é inútil, mas não é inútil, é absolutamente indispensável. É inútil porque isso não irá produzir o que você já é, mas é absolutamente necessário porque isso, embora não produza o que você vai permitir a você desfrutar e assumir aquilo que você é, mas você já é, né? Então, tudo é karma, tudo é uma ação, mas a ação do Jnana Yoga é uma ação que produz essa libertação, enquanto todas as outras ações, né, verbais, mentais, até mesmo intelectuais, em relação a Guna Brahman, né, dentro desse triângulo Jiva, Ishvara e Jagata, né, buscando resultados punhas espirituais. Então, todas essas outras formas de buscas é o que nós chamamos de caminhos errados, ou erros condutores. Esses erros condutores, você pode obter algo através desse erro, né? Mas a questão é que raramente a gente obtém através desses erros. Raramente. Mas esses erros, eles são fundamentais porque eles nos conduzem a um pramana, a um meio, que é um meio para obtenção do jnana, do autoconhecimento. Então, o Jnana Yoga do Vedanta é um pramana, é um meio, né, de adoração a Saguna, da reflexão e contemplação de que eu já sou Nirguna Brahman, entendeu? Então, são abordagens diferentes que fazem uma distinção clara entre o Upasana Yoga e o Jnana Yoga, né? Então, é possível obter algo seguindo o caminho errado. Como é que você pode obter o autoconhecimento através de um caminho errado? É raro, mas existe. Tem pessoas que buscam ser através do samadhi, ou através de determinadas experiências místicas, ou de um silêncio profundo, e eles ficam entrando e saindo em determinados estados, até que um dia, eles quase que intuitivamente, eles se dão conta de que tudo aquilo que eles estão experimentando como o Brahman, vem e vai. Mas a
luz do meditador, a consciência do meditador é a única realidade. Agora eu vou citar um exemplo desta possibilidade, dessa circunstância que pode ocorrer quando Vidyaranya diz: é possível obter algo seguindo o caminho errado. Quando eu passei aqueles diversos anos associados a Osho Rajneesh, então, no período de Pune 2, né, nós estávamos ali, quando eu cheguei lá em 80, foi um período que o Osho tinha retornado para a Índia, depois de ter deixado a América e ficado um bom tempo ali sem saber exatamente onde se estabelecer, porque as nações tinham fechado as portas para ele, como se ele fosse um subversivo, né? Então, quando ele chegou lá, nós passamos um tempo não somente assistindo os darshans dele em pessoa, mas vendo muitos vídeos de uns satsangs que ele fez no Uruguai. Foram satsangs muito bonitos do período do Uruguai, né? E uma vez eu estava lá no Buddha Hall ouvindo esses vídeos, né, projetados na tela do Buddha Hall, e ele falava sobre a meditação, que era o remédio que ele oferecia para todos nós. Meditar, meditar, meditar é um remédio que naturalmente irá te iluminar. Deu até rima, né? Meditar, meditar, isso no final irá te iluminar. Mas ele, sem nenhum ensinamento, realmente, ele jamais elaborou o modo ao qual as pessoas poderiam se iluminar, né? Então, naquela passagem, naquele satsang, num grupo pequeno lá no Uruguai, ele citou: você continue meditando como observador no topo da montanha, no topo do morro, né? No Watcher on the Hill. Você permanece observando. A abordagem de Rajneesh era muito simples. Você seja o observador, o meditador. Observe o seu corpo, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus estados. Você vai observando tudo, 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 tudo. E permaneça destacado daquilo que você observa, sem jamais elaborar em conceitos tais quais sujeito, objeto, asati, mitya, nada disso. Você simplesmente fica observando o fenômeno. Aí você vai observando, 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 aí os fenômenos, em outras palavras, os pensamentos, eles vão ficar mais lentos, as experiências vão dando margem a intervalos entre pensamentos e experiências, e o indivíduo vai experimentando o silêncio, o silêncio, o silêncio. Ele dizia: você vai tudo, até que você já observa o silêncio, você observa o vazio, o nada. E naquela passagem ele disse: quando você estiver observando a ausência de fenômeno, naturalmente, intuitivamente, a sua atenção vai se voltar para ela mesma e você vai reconhecer o que você é. Então, este é um exemplo. Então, isso aí talvez eu precise repetir. Você medita, 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 até que os pensamentos passam ao silêncio, o silêncio vai se tornando mais profundo, mais denso. Aí, quando você observa, porque o caminho do Osho era observar fenômeno, observar até que, naqueles discursos dele ali no Uruguai, ele elaborou um pouco mais, até que a observação de fenômeno se torne observação de silêncio profundo, e na ausência de objeto no qual a sua atenção, a sua consciência é refletida, se focaliza, na ausência de objeto, ela se volta para si mesma. Foi a única vez que eu ouvi o Osho Rajneesh falar sobre isso, entendeu? E foi curioso, porque mais tarde, quando eu fui para Lucknow, após o Osho ter deixado o corpo, eu me lembrei desses darshans, dessa passagem. Eu tentei encontrar esses vídeos, mas nunca encontrei, que o Osho falou sobre isso. E eu falava com as pessoas lá em Lucknow, que eram todas provenientes de Pune, e ninguém se lembrava: não, eu não ouvi isso, eu não ouvi isso, eu não ouvi isso. E eu ouvi, entendeu? E para mim foi assim, ó, foi uma coisa realmente impactante, né? E quando eu cheguei lá, o Papaji dizia nada mais, nada menos do que isso, entendeu? Vire a consciência, a sua atenção, né, do meditador para si mesmo e investigue a origem dessa mente, né? Coisas nesses termos, né? Então, isso seria um exemplo
de obter o autoconhecimento seguindo o caminho errado. Qual é o caminho errado? Não, eu estou buscando o silêncio profundo, estou buscando o silêncio profundo. Não, eu estou simplesmente aqui observando de modo equânime, até que não exista nada para observar. O meu objetivo agora é observar o silêncio, porque é uma delícia observar o silêncio, né? Eu me identifico com o silêncio, eu me torno silêncio, e eu acredito que o silêncio seja a realidade última, né? A absoluta, né? Então, neste processo, né, o Osho dizia que, seguindo esse caminho errado, você intuitivamente reconhece, na ausência de objetos, você reconhece a natureza do sujeito, né? Isso foi como ocorreu para Osho. É muito interessante. Naqueles anos, eu compreendi que quase todos os gurus com os quais eu me associei durante uns 10 anos lá, né? E todos eles ensinavam o caminho através do qual esse reconhecimento tinha ocorrido para eles. Por quê? Ocorreu para eles desse modo e eles se sentem mais confiantes de receitar, de prescrever, entendeu? Aquele caminho. Foi uma frustração, porque eu ficava tentando seguir as pegadas desses gurus, reproduzindo os resultados, né, através do percurso do guru, até que eu me dei conta que eu estava imitando os gurus, tentando obter os mesmos resultados, né? Isso por quê? Porque obter esse resultado, você pode conseguir obter o que você está buscando, seguir o caminho errado, mas isso não é reproduzível. Se você obtém alguma coisa seguindo o caminho errado, você deu sorte, ou o seu karma, né? Ele de qualquer modo, ele era configurado, ele foi orquestrado de modo a produzir isso devido a uma bagagem de busca monstruosa de antes, entendeu? Mas não, não, aconteceu assim para o Osho, ele ia para o Rio quando ele era garoto e ficava observando, ele ficava totalmente num estado de meditação, até que um dia ele reconheceu alguma coisa que é o sujeito, a sua real natureza, né? Você não tem realmente um corpo de conhecimento, uma metodologia, um ensino completo, como os ensinamentos dos Upanishads revelados pela consciência, se você não tem um pramana adequado, é muito difícil. Mas, ainda assim, o Vidyaranya diz, é possível obter o que você está buscando seguindo um caminho errado, né? Tudo bem, a gente aceita. Mas também é possível obter essa libertação buscando Brahman, adorando Brahman, né? Sendo um devoto, um meditador, um contemplador de Brahman. Você busca Brahman, Nirguna Brahman, até que você comece a colapsar essa dualidade. Eu em Brahman, eu sou Brahman. Esse é um processo mais ou menos gradual que converte esse formato triangular no formato binário, né? Vocês estão acompanhando? Está todo mundo dormindo? A Sasha entrou em Samadhi ou ela dormiu? Professor? Professor. Pedro. Diga, Pedro. Tudo bom? Tudo bem. Eu quero assim ver, assim, colocar que quando você fala erro é entre aspas, né? Assim, que a palavra erro às vezes ela dá a entender assim, que não tem nada a ver com a dharma, né? É o erro entre aspas, como você está dizendo assim, como a palavra que é possível encontrar nesse momento para trazer essa compreensão, né? Não é isso? Sim. Não, o erro, ele não é exatamente essa interpretação sua foi um pouco desviada entre o certo e errado, o dharma e a dharma, não é exatamente isso. Você está buscando alguma coisa, entendeu? Mas você está buscando sem um devido pramana, um meio para obter aquilo, entendeu? Mas de qualquer modo, busca, ela pode produzir o ganho daquilo que você busca, ou ela pode te conduzir a um outro pramana, um outro meio, uma outra forma de busca, que mais cedo ou mais tarde vai conduzir você ao seu objetivo, entendeu? Então, são meios indiretos de obtenção deste autoconhecimento, né? Esses meios indiretos, quase sempre, eles servem o propósito de preparar o indivíduo
de modo que ele desenvolva qualificações e a maturidade necessária para abandonar, entendeu? E dedicar a busca pela compreensão a Aham Brahmasmi, tá? Você entendeu que vai fazer mal a ninguém? Não. A mim, quando você olha para você, uma pessoa que já não é tão jovem, né? Você já deve ter mais de 30 ou 40 anos, buscador por muitos anos, né? Mas eu, pelo menos, foi assim, eu buscava aqui, buscava ali, buscava, e toda vez eu ia me frustrando, porque eu estava seguindo alguns caminhos que não me levavam a mim, ao meu destino, mas me levavam a um incremento, um aumento de maturidade, entendeu? Permitia que eu extraísse algumas compreensões, algumas aprendizagens, né, que foram me preparando para essa busca final, direta, através de um pramana apropriado, né? Então, não significa dizer que eu não pudesse obter o auto-reconhecimento, entendeu? Através de buscas indevidas, buscas pramanas, meios indevidos. De fato, ocorreu para mim que a ficha caiu para mim, que esta realização, eu sou a consciência, ocorreu sem o pramana do Vedanta, né? Então, ocorreu sem o pramana do Vedanta quando eu buscava esta libertação, este conhecimento, através da meditação, e depois de abandonar a meditação, eu tentei abandonar a busca, mas a minha busca se converteu numa prece, né? numa devoção e uma prece, dizendo, não, eu já fiz tudo e essa ficha não caiu ainda, então eu entrego a minha vida em suas mãos, né? Aí, né, sempre em dualidade, eu e Deus, né? Eu e meu Deus, eu não tinha nenhuma noção dos Upanishads, eu tinha noção desses fragmentos dos Upanishads apresentados no mundo espiritual ocidental, né? Mas ocorreu, né? Então, esse caminho errado, essa busca errada, digamos assim, né? Esse erro condutor de buscar o ser através da devoção e através da meditação profunda, entendeu? Misturado com uma tentativa de compreender que tudo é somente a consciência e eu sou a consciência, né? Como apresentado por Nisargadatta e outros, né? Mas misturando tudo isso, né? O indivíduo ele pode obter de um leading error, um erro de condução, ele pode tropeçar e cair e se deparar com a verdade, né? Mas vai ser bem mais difícil, né? E não somente isso, você pode tropeçar, reconhecer a verdade, mas se você não tiver assimilado completamente os ensinamentos completos, tanto dos Upanishads como do Karma, Dharma, do Vipassana Yoga, entendeu? Esse autoconhecimento, ele talvez seja sujeito, entendeu? A não frutificação, digamos assim, entendeu? O indivíduo ele sabe quem ele é, mas ele não compreendeu inteiramente o que significa saber eu sou a consciência e tudo é a consciência, e ele continua confundindo Satya com Mitya, sobrepondo Satya em Mitya, e Mitya em Satya, e ele, desse modo, ele não desfruta realmente desses frutos, né, do Yanapala, que é os frutos do autoconhecimento, né? Então, esses ensinamentos do Vedanta, no meu caso, foram essenciais, foram fundamentais, né, para permitir a frutificação daquele reconhecimento que ocorreu antes do Vedanta, tá? Portanto, é possível obter algo seguindo o caminho errado. E também é possível obter esta libertação que você busca, buscando, né, Purna Brahman, adorando, né, dedicando, meditando, refletindo, contemplando, né, as declarações vedânticas que exaltam a sua identidade em Brahman, em Nirguna Brahman, como Nirguna Brahman. Aí o Vidyaranya conclui esse verso dizendo assim, os tipos de adoração são descritos no Nrisimham Uttara Upanishad. Esse Upanishad eu não tinha
ouvido falar ainda. Mas nós não entramos nisso, o James também não entra nisso, né? Eu ouvi esse verso com Swami Paramahansa, ele também não entrou nisso porque não foi interesse o objetivo de Vidyaranya abordar os diferentes tipos de adoração, os diferentes tipos de upasana, de saguna upasana, até que saguna upasana se torne nirguna upasana. Devem ter seguido as classes, né, do Yoga do Amor. Yoga do Amor são níveis, né, níveis diferentes de adoração, que é meditação. Adoração, meditação, devoção é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? As pessoas mais românticas, elas são mais emocionais e elas experimentam mais devoção, né, nessa busca, né? Eles são devotos do Lorde Ishvara. Eu tenho um temperamento deste tipo, né? Eu era um devoto, né, do objetivo da minha busca, e eu projetava isso nos meus gurus. Eu tendia a ficar, né, numa condição de muito amor, né, pelos meus gurus, né, desde o tempo de Osho Rajneesh. Então, esses níveis diferentes de amor pela verdade, amor pelo guru, amor por Deus, né? O guru tem que ser, né? Amor pelo guru só é válido na medida que o guru é visto como Ishvara, manifesto como o guru, né? Então, precisa ser o amor por formas diferentes de Ishvara, até que a nossa adoração seja totalmente dirigida para Nirguna Brahman, né? Então, todos esses tipos não serão abordados nessa passagem desse texto. O verso seguinte, ele diz que na escuridão uma pessoa viu um raio de luz emitido por uma joia valiosa que entrava pela janela de uma sala. Uma outra pessoa já viu, né, sempre na mesma escuridão, do mesmo quarto, uma outra pessoa já viu um outro raio de lâmpada vindo da janela, né, de um outro lado, né, digamos assim. Então, uma pessoa vê o raio de luz vindo de um reflexo de lá, o outro vê daqui, tudo é muito escuro, e ambas essas pessoas acreditam que esses raios que brilham sejam originados de alguma pedra preciosa, né? Então, o indivíduo, né, ele está naquele local, de repente é um local de mineração de pedras preciosas, no meio da noite ele vê aquele reflexo vindo de fora, né, a lua refletindo, né, em alguma pedra, e ele imediatamente fala assim, isso aqui é uma gema, né? Isso aqui é alguma pedra muito preciosa, né? Aí ambos, através do reflexo, né, eles seguiram esses reflexos, esses brilhos, né, reflexos, raios de luz, né, esses raios refletidos, né, ambos correram, né, na esperança de encontrar uma pedra preciosa, né, e correram em direção a esses reflexos, a origem desses reflexos. Ambas as pessoas consideravam que esse raio, esse reflexo, né, pudesse conduzir a gema, a pedra preciosa, né? Todos eles, ambos pensaram, não, este reflexo, este raio, esse brilho vai me conduzir à pedra preciosa, né? E ambos correram na direção dela. Uma encontrou a pedra preciosa e a outra não, né? Então, o que ele está dizendo? Está dizendo que nós seguimos, né, intuitivamente, né, quase sempre, do ponto de vista espiritual, nós seguimos esta consciência de Brahman, esta consciência não dual, plena, inteira, completa, essa consciência original, digamos assim, né, que é a natureza de tudo e de todos, nós buscamos ela através dos brilhos dela em Mitya, né? Então, nós temos em Mitya, nós temos esses aparatos refletores, macrocósmico e microcósmico, no qual a existência, a consciência brilha e a gente tenta seguir, né? Seguir aquele rastro, né? Para ver se esse rastro desses reflexos nos conduzem
a origem desse brilho, né? Que neste caso seria a consciência original, né? Então, algumas pessoas irão seguir esse reflexo, como vocês já devem ter ouvido eu falar sobre esse estado de meditação no qual o indivíduo experimenta o reflexo da consciência num corpo sutil extremamente satívico. Esse reflexo em Sattva Guna produz alguma coisa que parece ser a pedra preciosa, parece ser a gema final, parece o objeto final de nossa busca, né? Porque ela brilha, né? Agora, esse brilho, a gente vai lá, a gente chega no brilho, e aí algumas pessoas se frustram e dizem assim, olha, mas esse brilho ele não pode ser o infinito Brahman, porque esse brilho ele tem um início e um fim, ele se apaga, né? E eu ouvi dizer que a luz de Brahman é sempre acesa, né? Outros indivíduos vão ver esses tipos de brilhos, né? E vão dizer assim, ok, esse brilho ele acende e apaga, mas eu acredito e creio e tenho confiança nas palavras das escrituras e do Guru de que existe um brilho que jamais se apaga. Embora não seja perceptível aos órgãos sensoriais, este brilho aparente, esse brilho intermediário, esse erro condutor, ele ainda assim pode me conduzir à gema que eu estou procurando, ao brilho original, à existência, consciência original de Brahman. Então, nós, através desses erros condutores, nós naturalmente vamos sendo guiados zigue-zague. Zigue-zague é a coisa mais comum nessa busca espiritual, né? Eu lembro que tinha momentos que eu pensava, agora eu me perdi completamente, agora não tem mais jeito, né? E, de repente, quando a gente vê essa força, essa vassana espiritual, começa a nos redirecionar, de modo que a gente vai se reorganizando, né? E dando continuidade a essa busca pelo brilho original da nossa real natureza, né? Ok, é possível obter algo seguindo o caminho errado, mas também é possível. Na escuridão, uma pessoa via um raio e ele pensou que fosse uma joia valiosa, uma outra pessoa, na mesma escuridão, viu um raio chegando de uma outra janela. Ambos seguiram aquele brilho, acreditando em encontrar uma pedra preciosa, né? Uma delas encontrou e a outra não. Ambas tinham um conhecimento errado e esperavam encontrar a joia. A primeira pessoa entrou na sala e entrou na sala e havia encontrado a joia valiosa. A segunda pessoa então uma pessoa seguiu o brilho e encontrou realmente a origem daquele brilho como uma pedra preciosa. A outra pessoa, ao invés, encontrou uma lâmpadazinha que brilhava a uma certa distância, né? Então, uma foi conduzida indiretamente através de um brilho. E como nós estamos vendo, dentro do contexto desta analogia, o brilho pode ser muito enganoso, né? Porque tem um ditado que diz, nem tudo que reluz é ouro, é isso que diz? Não é assim, Marcelo? Não. Então, nem tudo que reluz é ouro, mas é muito fácil nós sermos enganados, né, por esses erros, né, de condução, de percepção, né? Então, uma pessoa chegou e a outra não. Ambas estavam seguindo um erro. Um erro é o quê? É você assumir o brilho ser uma gema, ser uma pedra preciosa, porque existe uma infinidade de coisas que refletem a luz, né? que irão refletir e brilhar na presença da luz, né? Os raios solares irão refletir em diversas circunstâncias, né? Em diversos objetos. Então, nem tudo que é luz é a gema que você está buscando. Então, você começa a buscar através de um erro condutor, que é o brilho, né? Mas, ainda assim, às vezes, esse brilho conduz realmente ao brilho original do ser, né? Dentro do nosso contexto, né? Então, é uma das analogias, uma das explicações, ou exemplos, né? De erros de condução.
Quando confundir o raio de uma lâmpada com uma gema é chamado de erro enganoso. Um erro que não leva ao objetivo, né? Então, tem erros que nós cometemos que são absolutamente enganosos. E tem erros que nós cometemos que nos conduzem ao brilho original, né? Nos conduzem à gema, ao ouro, né? Então, tem alguns brilhos que conduzem ao ouro e tem muitos outros. Imagina esses garimpeiros, eu nunca tentei ser garimpeiro na minha vida, eles devem estar lá no Rio, nas minas, né, garimpando isso aqui, e procurando aqueles brilhos. E a maior parte do tempo, o que brilha não é ouro, né? Então, o brilho é sempre um erro condutor, né? Então, esse erro, muitas vezes, eles constantemente nos levam a essa frustração, a esta decepção. A gente busca alguma coisa que seja realmente o brilho eterno do ser, e a gente, de novo, permanece de mãos vazias, porque a busca foi numa direção equivocada, foi enganosa, né? Você estava buscando essa luz, esse brilho pertencia a um lampiãozinho sem vergonha que estava colocado distante, né? Então, mas existem outros raios de luz que realmente conduzem ao ouro, que conduzem à gema, né? Então, esse é chamado do erro condutor, né? Tem o erro condutor, ele pode ser um erro enganoso, um erro que vai gradualmente, né, permitindo que a gente redirecione as nossas buscas, né, em zigue-zague. Eles são chamados erros enganosos, e existe um erro condutor, que, embora seja um erro, entendeu? Ele nos conduz ao fim de nossas buscas, né? Nos leva ao objetivo. Ok, o James ele pulou alguns versos que falam mais detalhadamente sobre exemplos de erros condutores, né? E nos leva diretamente ao assunto aqui. Do ponto de vista nosso, da nossa experiência em geral, né, através do Vipassana, da meditação, a gente tem essa clara compreensão de que o yoga, em geral, quando a gente fala do yoga do standpoint do Vedanta, da perspectiva do Vedanta, a gente não inclui, em geral, o Yana Yoga. A gente chama de Vipassana, a gente chama de yoga, toda a busca pela nossa destinação final, pela nossa libertação do samsara, digamos assim, a gente busca isso no objeto de experiência, né? Então, todos nós, né, passamos por esses estágios nos quais a gente busca nossos esforços, as nossas práticas, as nossas sadhanas, elas são direcionadas a esses objetivos que são objetos de experiência. E na medida que a gente vai experienciando, né, esses estados mais satívicos, né, mais claros, né, mais equilibrados, né, etc., essa sabedoria maior que vem e vai, né, e na medida que a gente vai experimentando tudo isso, né, a gente vai se dando conta que esses são leading errors, né? Eles são erros que vão me, como se diz, me guiando, né, na minha destinação, mas de modo, né, através de, não, isso aqui foi um erro, não é assim, isso também não é o ser, isso não é o que eu estou buscando. Então, eu vou pegar essa outra abordagem, agora eu vou pegar essa abordagem mais devocional. Tem um amigo nosso que deixou o nosso grupo e foi para o caminho devocional. Hare Krishna, e coisa desse tipo. Então, eu vou pegar essa abordagem aqui, entendeu? Então, é um outro caminho, é um outro ganho, é um outro engano, né? Um erro enganoso, entendeu? Que, de qualquer modo, vai permitindo ao buscador de reorganizar-se e redirecionar-se
a respeito de suas buscas, né? A compreensão melhor do que ele está buscando como realmente a sua destinação final, né? Então, existem muitos exemplos, né, upanishádicos de leading error, mas fundamentalmente o Vedanta coloca toda a yoga, tudo aquilo que é uma ação que irá produzir um estado ou uma experiência, nós classificamos como leading errors. São erros condutores, porque gradualmente o indivíduo desenvolve a maturidade para deixar de lado aquela busca e converter a busca pela experiência numa busca pela compreensão clara e sólida de sua real natureza, já infinitamente não limitada, né? Então, são os leading errors, e alguns desses leading errors, algumas dessas buscas, esses erros condutores, podem até mesmo nos conduzir à verdade, né? Mas, na grande maioria dos casos, não conduz, mas nos conduz a um outro meio, a um outro tipo de busca, a um outro sadhana, um outro pramana, que realmente é eficiente, é eficaz em nos conduzir à nossa busca, né? O final da busca, né? Então, verso 13. Meditar ou adorar a consciência também pode levar à libertação. É a mesma passagem, é ainda... também, no verso 1, diz assim, é possível obter libertação adorando a consciência. Aqui o Vidyaranya se repete, ele diz que adorar a consciência também pode levar à meditação. Antes, no verbo 2 a 6, ele falava sobre os erros enganosos e os erros condutores. Ambos são erros, um pode simplesmente, né, ser corrigido, né, um engano que pode ser corrigido, mas vai nos conduzindo na direção mais certa, né? E o outro é aquele que, por acidente, nos conduz ao nosso objetivo, à nossa busca, né? Então, ele falava sobre isso. Aí, ele fala no verso 13 que meditar sobre Nirguna Brahman também pode levar à libertação. Então, o que ele está dizendo por isso? É muito interessante esse verso, porque ele diz meditar ou adorar Nirguna Brahman também pode libertar o Jiva, também pode levar à libertação, ao autoconhecimento. Então, ele está dizendo indiretamente que o Nididhyasana, essa meditação ou adoração à consciência Nirguna Brahman, né, a consciência plena, pura e infinitamente não limitada, que é conhecimento indireto, porque eu estou adorando alguma coisa como se fosse alguma coisa diferente de mim mesmo, né, em minha real natureza. Então, ele está dizendo que essa adoração, essa busca ou meditação da consciência Nirguna Brahman também pode levar à libertação. Significa que não conduz à libertação necessariamente. Pode conduzir. Por quê? Existe uma diferença entre a busca, o yana, upasana, como às vezes é referido, entendeu? Upasana yana. Upasana yana é a busca através da compreensão. Essa busca através da compreensão, ela pode levar à compreensão. Por quê? O indivíduo está fazendo um esforço de compreender através da remoção daquelas ideias muito profundamente arraigadas a respeito de sua natureza como corpo-mente. Então, ele está fazendo um esforço, né? E esta yana upasana não necessariamente conduz à libertação, mas pode conduzir. Então, ele está fazendo uma distinção entre a prática de Yana Yoga, entendeu? E o Yana puro, Aham Brahmasmi. A prática de Yana Yoga, ela tem o potencial de conduzir diretamente ao Yana Aham Brahmasmi. Okay? Quando esse Yana Aham Brahmasmi ocorre, nós dizemos que é a frutificação do Upasana Yana, okay? Que é o Nididhyasana do Vedanta, que é o esforço intelectual de compreender a minha natureza como consciência limitada através da remoção de todas as minhas ideias e noções que são contrárias a essas declarações upanishádicas, ok?
Então, meditar ou adorar a consciência também pode levar, não necessariamente leva, porque é muito diferente. Uma coisa é o esforço de compreender a Aham Brahma, fazer isso de um modo mais mântrico, né? Ou ele pode, né, profundamente contemplar o significado dessas afirmações, dessas declarações, mas a menos que essa contemplação, né, essa análise, né, de experiência que conduz à compreensão, a Aham Brahma, a menos que isso frutifique como uma compreensão clara, né, a menos que isso se torne um fato, isso permanece como um quê? Como uma sadhana, uma prática, né? Eu estou praticando a Aham Brahmasmi, mas eu ainda não estou devidamente convencido, né? Eu estou analisando, eu estou repetindo isso não somente como um mantra, mas eu estou analisando os significados implícitos desse mantra, porque o meu objetivo é assimilar essas declarações de modo que elas se tornam um fato para mim, né? Então, existe uma distinção entre o Upasana, o Yana Upasana, Yana e Yana, pura Yana, Aham Brahmasmi. Vocês entendem essa distinção que o Vidyaranja está fazendo aqui? Então, tem um comentário do Gêmeo: achar que os pensamentos precisam ser eliminados para moksha pode levar alguém a moksha, mesmo que o ser não seja obscurecido por pensamentos. Então, ele está apresentando uma outra lógica, diferente dessa que eu apresentei, que é que os pensamentos, eles não obscuram ou encobrem, né, o ser que nós somos. Portanto, essa eliminação de pensamentos, né, limitantes, elas podem levar o indivíduo a moksha, muito embora esses pensamentos, eles não realmente eles não encubram, né, ou conciliem, como se diz conciliam, eles não obscurem, entendeu? Ou cubram o fato de que você é Brahman, né? Então, os pensamentos, eles existem, mas de modo a gente reconhecer a nossa natureza em Brahman, é importante nós cancelarmos esses pensamentos que aparentemente obscurecem a nossa compreensão de que eu sou Brahman, eu sou a consciência infinitamente não limitada. Porque meditar, contemplar, dedicar a minha vida a essa compreensão, né? Desconectar do mundo dos objetos, do mundo das experiências místicas, desconectar de tudo isso e apostar todas as minhas fichas na compreensão intelectual, seguindo a lógica apresentada pelo Vedanta, né? Nessas declarações de que eu já sou a consciência infinitamente não limitada. Então, esse esforço, ele pode ou não levar à libertação. Ele não é sinônimo de libertação, que a libertação somente ocorre quando esses esforços são frutificados, né, como aquilo chamado no mundo do Vedanta como Jnana Pala. Pala é resultado, Jnana Pala é o resultado desta Jnana Yoga, é o puro Jnana Aham Brahmasmi, o conhecimento direto e imediato de minha real natureza, entendeu? Livre de qualquer limitação. E esse conhecimento é claro, é firme, é sólido, é livre de dúvida, né? Então, essa meditação, Shravana, eles podem sim levar à libertação, embora eles não sejam sinônimos de libertação. E o indivíduo, muitas vezes, ele pode se iludir no processo e ele confunde uma coisa com a outra. Ele começa a achar que o sadhana, né, de contemplação e de estudo Aham Brahmasmi seja sinônimo de Aham Brahmasmi. Aí o que ele faz? Ele pode cair na tentação e sobrepor, né, Mithya em Satya, né? Eu penso que é como se eu estivesse, né, me convencendo, eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Brahman. Eu não tenho aquela convicção absoluta, aquela clareza, mas eu, de qualquer modo, como se eu estivesse, né,
me fazendo uma lavagem cerebral, eu assumo aquela identidade, mas é uma sobreposição. Isso pode ser notado porque, quando existe uma situação no campo no qual o indivíduo é chamado a responder do ponto de vista deste conhecimento, Aham Brahmasmi, muitas vezes ele fracassa de responder sobre essa ótica do autoconhecimento, entendeu? Aí que a gente vê se o indivíduo realmente assimilou, processou, internalizou esse conhecimento Aham Brahmasmi, além de simplesmente um condicionamento mental, tá? Eu estou fazendo essa distinção. Maurício, você acha aqui que os pássaros estão muito altos? Os pássaros estão fazendo um ninho aqui do lado da janela? Alguma dúvida? O verso 14, depois de ouvir indiretamente os ensinamentos do Vedanta, que somos a consciência, deve-se meditar repetidamente na ideia eu sou a consciência. Então, aqui nós entramos mais uma vez nesses conceitos, né, do que é o conhecimento direto e o conhecimento indireto, né? O conhecimento indireto é: eu estou meditando em Nirguna Brahman e eu quero me dissolver ou me unir, né? O yoga é união, né? Me unir a esse Nirguna Brahman. Eu estou meditando sobre a natureza de Nirguna Brahman e eu quero me tornar um com Nirguna Brahman. Eu quero me fundir com Nirguna Brahman. Eu quero alcançar Nirguna Brahman, né? Ou eu quero transcender, né, samsara e me dissolver no oceano de Brahman. Então, essas abordagens são abordagens indiretas, né? Indiretas por quê? Porque o jiva ele se considera separado de Brahman e ele tem Nirguna Brahman como um objeto de meditação, um objeto de estudo, de contemplação, porque ele quer conhecer Nirguna Brahman, né? Eu quero conhecer Nirguna Brahman, é o quê? É dualidade. Se antes a dualidade era em forma triangular, eu, Ishvara, né? E Brahman, que seriam os resultados dessa minha adoração meditativa sobre Saguna Ishvara, e agora sou eu e Brahman, você já está numa posição, né, num formato binário, mas ainda assim, esta dualidade é o último impedimento. Eu e Brahman se tornou meu objeto. Nirguna Brahman se tornou meu objeto de contemplação, de estudo, meu objeto de desejo, né? Após se ouvir indiretamente, depois de se ouvir indiretamente dos ensinamentos do Vedanta, que somos consciência, né, deve-se meditar repetidamente na ideia eu sou consciência. Então, esse conhecimento indireto, eu sou a consciência, ele precisa ser convertido no conhecimento direto, eu sou a consciência, né? Então, quem é que pode me dizer qual é a diferença desse conhecimento indireto, eu sou a consciência, e o conhecimento direto, eu sou a consciência? Alguém pode me explicar, por favor? Então, após... Diga, Betânia. Eu ia falar que o eu sou a consciência identificado com o ego, né, com a personalidade Betânia, achando que a Betânia é a consciência, é uma coisa. Outra coisa é eu saber que só há a consciência e por isso sou a consciência, né? E aí, acho que é isso, é uma diferença bem grande. Sim, eu não conseguiria dizer em melhor palavras, muito bem dito. Obrigado. Então, depois de se ouvir indiretamente,
os ensinamentos do Vedanta, de que eu sou a consciência, nós precisamos meditar e contemplar persistentemente, né, sistematicamente, né, na ideia, nesse conceito, eu sou a consciência. Por quê? Porque uma coisa é o conhecimento indireto. Existe Brahman e eu ouvi dizer que eu sou Brahman, eu fui apresentado a Brahman, mas agora eu preciso ser apresentado diretamente ao Brahman através de quê? Através de uma experiência, uma epifania. A maioria das pessoas viaja nessa linha, entendeu? Eu fui introduzido à ideia de que existe Brahman, eu fui introduzido à ideia de que eu sou Brahman. A minha compreensão é que eu existo, buscador de Brahman, e Brahman existe como, né, o ser ilimitado, a origem de tudo, e eu preciso ter uma experiência que prove para mim, entendeu? Que me introduza a Brahman e que prove para mim que existe Brahman, e aí sim talvez eu me permita de aceitar que eu também sou Brahman, né? Então, esse é o conhecimento indireto. Ele é dualista, ele coloca Brahman como um objeto de desejo, um objeto de conhecimento e um objeto de experiência, e ele fica esperando por uma epifania transcendental que possa convencê-lo de que ele também é Brahman. Mas, como nós sabemos, as epifanias jamais irão validar a luz da consciência dentro do qual a epifania aparece e desaparece, né? Porque essa luz da consciência é que valida tudo, que revela, né? E que conhece, experiencia tudo, né? Então, nenhuma coisa de mídia irá validar a minha natureza como Satya, portanto, nenhuma epifania jamais resolverá esse problema da dúvida, né? A dúvida, ela precisa ser removida através da compreensão dessas análises apresentadas pelo Vedanta, até que a nossa clareza seja absoluta a respeito do fato de que não, a minha essência, a minha natureza intrínseca não é o intelecto, não é os três corpos, a minha natureza real é essa luz que brilha no meu intelecto, né? Então, essa é a distinção entre o conhecimento indireto que nós recebemos, né? Que o indivíduo, em geral, deve passar por um grande período de contemplação e meditação nesses Mahavakyas, Aham Brahmasmi, entre outros, né? Que são suportados por muita lógica upanishadica, até que esses Mahavakyas sejam fatos na vida do indivíduo, ele não tenha nenhuma dúvida a respeito disso, e ele possa viver em Mithya, e apesar de Mithya, ele vive a partir desta perspectiva, desta plataforma, que é a minha real identidade em Brahman, o infinito ilimitado Brahman com o infinito ilimitado Brahman, né? Se você é o ser, você não medita repetidamente na ideia, eu sou o ser. É o corpo-mente, a verdade é que você é o ser. E você a descobrirá dessa maneira. Então, o que o James está dizendo aqui? Você já é o ser. Então, em realidade, você não precisa meditar repetidamente na ideia, eu sou o ser. Mas você precisa meditar repetidamente na noção, eu sou o ser, até que isso não seja mais uma sugestão, não seja mais uma noção, não seja mais uma ideia, mas seja um fato, né? Então, é importante, né, você continuar meditando até que essa contemplação, esse exercício já não seja mais necessário, né? Até que você esteja totalmente convencido, você precisa continuar contemplando, fazendo esse nididhyasana, que irá converter o seu conhecimento indireto em conhecimento direto. Eu sou o infinito Brahman, né? Você vai descobrir através deste pramana. É um pramana que é um erro, mas que conduz à realidade. O que é um erro enganoso aqui? Não é um erro enganoso, é um erro condutor, entendeu? É um erro condutor. O erro condutor é o mantra Aham Brahmasmi. Por que ele é um erro? Porque se eu sou Brahman, por que eu tenho que dizer que eu sou Brahman? Eu já sou Brahman.
Se eu estou dizendo eu sou Brahman, é porque eu não estou realmente convencido de que eu sou Brahman, né? Mas ainda assim eu pratico eu sou Brahman porque eu não estou 100% convencido. E essa prática de que eu sou Brahman, ela tem o potencial de nos conduzir a esse conhecimento direto e imediato, Aham Brahmasmi, né? Referido como a Paroksha Jnana, o conhecimento livre de obstáculos, né? Livre de resistências, de dúvidas, etc. Né? Então, este é um bom erro, é um erro condutor. Né? Ele começa como uma sadhana, ele começa como uma prática, como uma ação intelectual, como um karma, e nenhum karma pode realmente produzir aquilo que já é a sua natureza, mas ainda assim isso aparentemente produz esse karma, produz esse conhecimento direto e imediato, como? Através da remoção de nossas dúvidas, remoção dessas ideias que nós temos, eu sou a construção corpo-mente. Alguma dúvida a respeito disso? São conceitos sutis, né, que estão discernindo, discriminando, diferenciando a prática, né, dos frutos desta prática. Né? Os frutos dessa prática do Jnana Yoga é o conhecimento direto e imediato. E a prática é parte desse conhecimento indireto que está tentando, né, converter esse conhecimento a respeito de Brahman nesta compreensão, eu sou Brahman. O verso seguinte, uma composição de diversos versos, a consciência é a própria existência, é o próprio ser da pessoa, do buscador, sem realizarmos que esse Brahman é a minha própria essência, né? É o meu próprio ser. Sem realizarmos isso, o conhecimento da consciência, derivados das escrituras, ele permanece um conhecimento indireto. Então, o que os Upanishads nos oferecem? Eles oferecem um conhecimento indireto, porque eles dizem, pratique essas noções a respeito da sua real natureza até que você compreenda a sua real natureza. Então, é um conhecimento indireto. O conhecimento direto, você é Brahman, é indireto, até que o indivíduo, através do seu esforço pessoal, o converta em conhecimento direto. O que é o conhecimento direto? É o conhecimento livre de obstáculos. Né? Aparoksha Jnana é o conhecimento eu sou Brahman, como sugerido pelos Upanishads, uma vez eu não tenha dúvida alguma a respeito dessas declarações. Sem realizarmos que a consciência é realmente a própria essência do buscador, o conhecimento da consciência oferecido pelas escrituras permanece indireto. Um adorador de uma divindade de 4 braços, por exemplo, tem apenas conhecimento indireto, a menos que tenha tido uma visão da divindade. Então, aqui, Vidyaranya apresenta um outro nível de sadhana. Sadhana, nesse caso, é devocional. O indivíduo é um devoto, um adorador de Saguna Ishwara. Nesse caso, uma divindade com 4 braços. Né? Então, o indivíduo ele tem essa divindade e ele está lá, né, meditando, adorando, sendo um devoto árduo desta divindade. Por quê? Porque o indivíduo, naquele nível de devoção, ele é devoto porque ele quer resultados mundanos, ele quer resultados materiais, ele quer que essas divindades ofereçam a ele resultados, né, favoráveis do ponto de vista material, né, e proteção, segurança, etc., me segure, me proteja, etc., e facilite, né, que eu consiga obter os meus objetivos mundanos. Né? Então, esse indivíduo ele vai continuar adorando essa divindade de 4 braços
E esse conhecimento é o indireto dele. E qual é o objetivo desse? O objetivo é não somente os punhas derivados desse relacionamento entre ele e a sua divindade, mas ele quer, num plano mais místico, espiritual, ele quer ter uma experiência de visão dessa indivíduo, dessa divindade, entendeu? So, nesta ordem, nesta dimensão, né, mental, emocional, né, o indivíduo ele quer entrar nessas dimensões e ali ele manifesta, do mesmo modo que ele manifesta o fenômeno dos sonhos, ele manifesta essa divindade através dessas visões místicas, né? Então, aqui é uma analogia, um paralelo que diz o conhecimento indireto, né? Ele pode ser visto como aquele de um adorador dessa divindade de 4 braços, mas permanece indireto até que o indivíduo tenha tido uma visão direta desta divindade, né? Aí o indivíduo vai pensar, agora eu acredito realmente em Krishna. Por quê? Porque Krishna apareceu para mim. Não sei se vocês lembram os comentários, né, de Papaji, quando ele, como devoto de Krishna, ele era um adorador de Krishna tão fervoroso que ele manifestava Krishna, né, nessa ordem subjetiva, né, mística, e ele brincava com Krishna, né, como frutificação dos seus esforços de invocar Krishna em sua vida, né? Então ele diz, não, eu conheço Krishna e o meu conhecimento de Krishna é direto, porque Krishna se apresenta diante de mim toda vez que eu invoco, né? O conhecimento indireto não é falso, mas é defeituoso porque não é apoiado pela experiência. Essa aqui é uma passagem perigosa. Então, no caso daquela divindade, no caso daquela devoção dualista entre o adorador, o devoto, e Saguna Ishvara, como esse Deus de 4 braços, né? Esse conhecimento indireto da divindade, ele não é absolutamente falso, né? Mas ele é incompleto, porque ele não é apoiado pela experiência, né? No caso dessas divindades que são representantes daquilo que nós chamamos de Saguna Brahman, Saguna, representantes do Lord Ishvara, né? Com características distintas, portanto, adorados por devotos distintos, diversos, né? Então, nesta adoração, né, ele chega a ter uma experiência direta. Então, o conhecimento indireto não é realmente falso, realmente, ele é simplesmente defeituoso, porque ele ainda não frutificou como uma experiência direta, né? Então, isso aqui, né, em relação ao Jnana Yoga, que é uma adoração não por uma divindade de 4 braços, de 6 braços ou de diversas cabeças, né? Mas é uma adoração por Nirguna Brahman, né? A única realidade, a essência intrínseca de Ishvara, Jiva e Jagata, em todas as formas de Ishvara manifestas em Mitya, né? Então, quando essa adoração é por Nirguna Ishvara, o indivíduo também pode pensar assim, não, esse é um conhecimento indireto. Eu sei que existe Nirguna Ishvara, Nirguna Brahman, eu compreendi que ele é ilimitado e eu quero ser um com ele, eu quero me unir a ele, eu quero me fundir nele, né? Então, essa busca indireta, quase sempre, ela, embora ela não seja uma busca falsa, porque é um bom erro condutor e vai conduzir você a Brahman, mas não como a gente imagina, porque Brahman não é alguma coisa outra que eu mesmo, em minha natureza intrínseca, né? Então, este conhecimento indireto, que não é falso, mas ele é incompleto, aqui ele apresentou como defeituoso, por quê? Porque ele não frutificou como a Parokshayana. Aqui nessa passagem ele diz ele é falso, mas não é defeituoso, porque ele não é apoiado pela experiência, porque no caso de Saguna Ishvara, a experiência conta e conta muito, porque o indivíduo ele coloca as ações para obter os resultados dessas ações, e o resultado das ações desse nível de devoção, por Saguna Ishvara, é Punya Karma, o que é Punya espiritual, né? Então, Punya Karma
o pala, karma, o resultado, pala é o resultado de ações devocionais para Saguna e Ishvara, inevitavelmente é uma experiência direta. Sim, o meu Deus, o meu Ishvara, né? A minha divindade realmente ela produz os resultados dos meus desejos. Eu não somente obtenho, né, esses resultados dos meus karmas devocionais, mas eu obtenho as experiências místicas, esotéricas, diretas de contato com essa divindade que se manifesta. Tudo isso existe nesta ordem, né, aparente chamada o Pratibhasika Satya, que é essa realidade mental e emocional dos jivas humanos, né? Então, no caso, esse conhecimento direto se torna uma experiência direta dessa divindade. Mas no caso do buscador desta compreensão Aham Brahmasmi, o resultado desse esforço, que é uma forma de karma, né? A gente não chama de karma pala, resultado desses karma, resultado dessas ações, a gente chama de yana pala, porque o resultado dessa contemplação não é um outro karma, mas é yana, é a compreensão Aham Brahmasmi. Né? Portanto, é importante a gente compreender que, no caso da busca pela nossa real essência intrínseca como Brahman, o resultado jamais será apoiado por uma experiência, a menos que a gente considere a experiência um conhecimento direto e imediato, livre de qualquer dúvida, que não é uma experiência, mas ainda assim transforma a experiência do indivíduo, né, em relação ao mundo, a Ishvara e Jagat, né? Então, parece até que é uma experiência, mas não é uma experiência, mas como ela vai transformar o modo que o buscador experiencia Jagat, então dá uma impressão que é uma experiência, mas não é uma experiência. É conhecimento e conhecimento puro. Embora um buscador tenha um conceito preciso de Brahman, do ilimitado Brahman, de Nirguna Brahman, o conhecimento Aham Brahmasmi não é direto até que ele tenha realizado que a consciência é a testemunha do seu próprio ser refletido. O indivíduo ele pode conhecer as escrituras, conhecer todos os Upanishads, ele pode conhecer com exatidão, com precisão intelectual, né, acadêmica, e esse conhecimento, ainda assim, ele pode permanecer indireto, pode ser um conhecimento que não é direto, a menos que ele tenha realizado que essa consciência que ele está buscando, que este Nirguna Brahman é o princípio, consciência, existência, testemunha não experiencial, né, do seu próprio ser refletido, em outras palavras. É essa testemunha, é esta existência, consciência original que reflete no intelecto humano, e o indivíduo, ele, uma vez compreendendo tudo isso, ele pode dizer: eu sou aquilo, eu sou essa testemunha original, essa consciência original, essa testemunha, né, não experiencial, que converte este intelecto humano numa entidade experiencial, né? Por quê? Porque produz esse brilho, esse reflexo, né? E aí nós entraríamos nas mesmas discussões que nós tivemos nos versos anteriores sobre a consciência original, a consciência refletida e o modo qual eu preciso compreender a minha natureza absoluta como a consciência original. Embora em minha vida, como entidade experiencial, eu experiencie uma mistura, um mix de ambos, né? A consciência original e a consciência refletida, como nós vimos em diversas das analogias, né, de nossas classes anteriores. O conhecimento indireto
é um meio válido de conhecimento. Naturalmente, é um meio válido de conhecimento. Né? Todos esses milênios, os Upanishads, o Vedanta, os Vedas, são meios indiretos de autoconhecimento que sobreviveram os milênios. Por quê? Porque eles conduzem ao conhecimento direto. Né? Então, esses conhecimentos, esses meios, esses pranas indiretos para conhecer o ser, eles são absolutamente meios válidos de autoconhecimento. Né? Antes dessa realização, o ser refletido é considerado o ser real. Né? Antes dessa realização, né, o indivíduo ele permanece um pouco confuso, né, porque ele se conhece como reflexo, ele se identificou por muitos nascimentos com o reflexo, né, o reflexo no corpo-mente complexo, o complexo corpo-mente, né, ele abandonou a identificação com o corpo físico, o corpo sutil, mas ele se identifica como a alma individual, como o reflexo, né? Então, esse conhecimento indireto, ele é importante porque ele vai permitir ao Jiva, né, transferir o seu sentimento, né, de identificação do ser refletido para o ser original, da consciência refletida para a consciência original, muito embora a consciência original não seja uma entidade experienciadora. Então, o indivíduo, não, eu tenho que realizar e reivindicar a minha real natureza na consciência original como consciência original. Mas não existe nenhuma experiência mística que possa me convencer disso. O único modo de ser convencido deste fato, sugerido e apresentado pelos Upanishads, é através dessa compreensão direta, né? Né? É nesse momento que todas essas práticas do Jnana Yoga e do Vedanta, elas se convertem em conhecimento direto, porque o indivíduo ele deixa de se definir como essa entidade experienciadora, assume a sua identidade não experienciadora. Aí a pessoa vai dizer, putz, mas pô, que barganha é essa, cara? Eu estou aqui para experienciar, experimentar. Por que eu vou trading, né? Vou trocar essa minha identidade experienciadora como Jiva por minha identidade não experienciadora em Brahman, se o meu objetivo é experienciar o mundo, né? Por que eu vou fazer isso? Aí os Upanishads, com muita paciência, nos ajudam a compreender que se trata de duas ordens de realidades que não se obstaculizam, o reconhecimento de sua identidade não experienciadora não cancela a sua identidade secundária como agente experienciador, simplesmente te dá um upgrade, porque o reconhecimento de sua identidade primária como o ser não experienciador irá purificar e refinar a sua entidade experienciadora. Você vai experienciar o mundo, né, através de órgãos sensoriais, de um intelecto e uma mente que foram refinados através do autoconhecimento, né? E você assume a sua identidade original como este ser que não é uma entidade experiencial e você é livre desse sentimento de que se você perde o agente experienciador, você perde a sua consciência e existência, porque você sabe que a minha consciência e existência é a única realidade, é a consciência e existência refletindo ou brilhando em todos os seres sencientes e todos os seres inertes. Então, todo esse pânico, esse medo de perder o meu agente experienciador, ele cessa. Por quê? Porque você sabe, eu sou livre e independente de todo e qualquer agente experienciador. Eu sou aquilo, né, que vivifica os agentes experienciadores. Eu sou livre e independente de todos os jivas e de todos os objetos, de todos os karmas,
né? E eu permaneço ainda assim, refletindo e brilhando em todos os outros jivas, né? Se nós temos tantas lâmpadas para brilhar, imagina se há necessidade para nós, como corrente elétrica, né, ficarmos deprimidos se uma lâmpada dentro de casa, nossa casa, ela queima. Mas, pô, nenhum problema. Eu tenho uma infinidade de lâmpadas que me permitem brilhar, né? A propósito, eu tenho outros 5 ou 6 de reserva aqui, eu já vou lá, já troco aquela lâmpada. Por quê? Porque eu não estou identificado com as lâmpadas, eu estou identificado com aquilo, né, que brilha no filamento de todas as lâmpadas, né? Então, essa transferência de identidade, ela resolve o problema mais crucial, mais fundamental da experiência humana, que é a temporalidade do agente experimentador, conhecedor, né? Antes da realização, o ser refletido é considerado o ser real, mesmo que um buscador tenha ouvido a respeito do ser real, do ser pleno, essa confusão ela permanece devido ao que a vidya, essa ignorância cósmica universal que é profundamente arraigada em nossos intelectos, né, no corpo causal, né? Por isso que este conhecimento vedântico, né, que precisa ser refletido, digerido, internalizado, ele tem que criar raízes e gradualmente cancelar essa ignorância cósmica que permanece no corpo causal do indivíduo, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse conceito, né? Então, a gente para por aqui hoje. Se alguém tiver alguma questão a respeito disso, desse tema, ou qualquer outro tema, que se... Sim. Fazer uma colocação rápida. Não estou te ouvindo, Carlos. Ficou melhor agora? Sim. Está ouvindo agora? Uhum. Está ouvindo? Sim. Muitas vezes, de repente, me surge uma ideia de que toda essa questão de eu sou a consciência me parece ser exatamente a única coisa que é possível ser, na verdade. Apesar de parecer ser muito complexo, na verdade é a coisa mais simples. A partir do momento que eu observo, mas que tudo que surge, inclusive conhecimento e ignorância, só pode surgir se eu for a consciência, fica muito claro para mim, fica muito claro assim, então você é e só pode ser a consciência. Você não pode ser aquela outra coisa que surge na consciência. Então parece que a gente, de certa maneira, a ignorância faz a gente ter uma série de complicações, uma série de buscas e uma série enfim, de conceitos e coisas, quando a coisa mais simples e mais evidente é eu sou a consciência, afinal de contas, todo o resto só pode surgir em caso que eu seja a consciência. Então, até mesmo conhecimento e ignorância se tornam objetos da minha percepção. Claro que eu não consigo observar ou perceber a consciência, mas eu estou consciente de que estou consciente. Então, não há outra possibilidade. Isso é a única coisa possível e é extremamente simples. Eu acho que... eu não sei se essa minha percepção é algum tipo de auto-engano, alguma coisa assim. Será que o professor pode falar isso um pouquinho rapidinho para mim? Se não, esse insight, essa compreensão sua é muito profunda e não soa como auto-engano, entendeu? Porque ela é muito clara e é muito simples. A verdade é muito simples, entendeu? Você sabe que antes de qualquer coisa que ocorra dentro do âmbito, né, da sua experiência, isso requer você a consciência, né? Consciência é aquele pano de fundo, né? É o substrato no qual esses objetos de experiência ocorrem. Então, você é aquilo sempre presente, né?
que não necessita de nenhuma sobreposição para te convencer ou te validar, porque você é aquilo que valida tudo, porque você é aquilo que ilumina e revela de você como consciência e existência, né? Então, a sua análise é direta, né, ao X da questão, é simples, e me parece que é realmente um conhecimento, uma compreensão clara, e não absolutamente nenhum engano, é isso mesmo, entendeu? Agora, não significa que aqui e ali o Jiva ele assuma, entendeu? Ele caia nesse relapso, né? Essa compreensão pode eclipsar por alguns momentos e o indivíduo ele se confunde, né? Que o ser que você é se confunde com o Jiva que aparece dentro do âmbito dele, né? O Jiva é iluminado e conhecido através de você consciência. Então, esse indivíduo mais intimamente relacionado à consciência nossa, né? Através desse reflexo, a nossa construção corpo-mente. Daí, essa prática de discriminação constante entre Satya e Mithya, né? Entre o sujeito que eu sou como X, que ocorre dentro do âmbito deste sujeito, desta consciência, que muito facilmente a gente se confunde, né? Então, o problema todo é essa confusão. A gente vai, ao longo de vidas e nascimentos, a gente vai se confundindo com esses objetos que ocorrem, né? E a gente vai se definindo, a gente vai criando identidades com base a esses objetos que eu ilumino como consciência, que eu revelo, né? Então, Maya é uma coisa incrível, né? Como ele faz isso, essa luz que revela, se identificar com os fenômenos que essa luz ilumina e revela, e aparentemente essa luz, que é a luz do Carlos, que é a consciência, ela pode até se sentir limitada. Por quê? Porque ela se identificou com esses objetos que, por natureza, todos os objetos de mídia são limitados, né? Então, essa consciência infinitamente não limitada se sente limitada. Então, não significa que aqui e ali se possa ocorrer, Carlos, mas me parece que a sua compreensão é muito clara e a sua sadhana, essa sadhana mais direta, mais sutil, que é a discriminação entre o sujeito, né, absoluto, que não é uma entidade experienciadora, e todos os objetos de experiências que ocorrem dentro do âmbito desta entidade não experienciadora, essa é a sadhana mais sutil e mais final, mais total, entendeu? Final mesmo. Entendeu? Entre eu, a consciência, e o intelecto, que é a consciência refletida, se tornando a entidade experienciadora e conhecedora, eu tenho que, no final das contas, discriminar até mesmo esse intelecto, né? E objetivá-lo como mais um fenômeno, é a minha entidade refletida, é a minha entidade relativa, né? O agente experienciador, né? A minha natureza inferior como agente experienciador, e é dentro do intelecto desse agente experienciador que essa compreensão ocorre a respeito de quê? Da minha real natureza, que não pode ser experienciada, mas pode ser experienciada como real sujeito, mas não como um objeto, mas como mistério, que não é um mistério. Este é o fascínio desse conhecimento direto e imediato, chamado aparokshayana. Ele ocorre no intelecto, que é o reflexo, que é o agente experienciador, que é o único princípio, o único fenômeno, o único objeto que pode realmente conhecer, que a consciência é além do conhecimento e a ignorância. É neste fenômeno de mídia, chamado intelecto humano, que o reconhecimento de sua real natureza como Satya pode ser obtido. Aí, então, o indivíduo não tem mais dúvida e ele tem essa experiência, né? Voltando para aquele ponto ali que falava da experiência para que o conhecimento seja direto, esse conhecimento direto e imediato, ele se torna uma experiência. Por quê? Porque o ser experiencia a si mesmo, entendeu? Através do intelecto humano, através de todos os jivas, em realidade. Ele experiencia o Jagata, a criação, através dos seus jivas.
né? Então, toda e qualquer experiência é você, a consciência, experienciando. Ele diz assim, mas eu não posso experienciar a mim mesmo. Você pode experienciar, não como objetos de experiência, mas como a luz, o sujeito que ilumina e revela tudo aquilo que a gente conhece. Quando você percebe isso, você sabe que você está ali, sempre presente, validando, revelando, iluminando todas as experiências. Sem você, nenhuma experiência é possível. É muito simples, como você disse, Carlos. Ok? Muito obrigado, professor. Nada, prazer enorme. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a vocês, obrigado a Vidyaranya. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão
Obrigada.